Que o Senhor nos conduza. No nome de Jesus, que você seja muito abençoado. Amém. Você está aqui comigo? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quantos querem uma vida de vitória? São perguntas com respostas que a gente espera que seja exatamente, né, um positivo, que seja assim algo que testifique, que ligue, igualzinho você fez com um amém. E o que a gente espera sempre em cima desse amém é um posicionamento, é uma ação, é algo que verdadeiramente vai ser um diferencial para você. Talvez já o que eu vou começar falando para você seja algo assim, que seja difícil para alguns, talvez até mesmo para mim, em alguns momentos. Mas a gente vai aprendendo, a gente vai aperfeiçoando nossa vida para coisas maiores. E uma das coisas para quem quer uma vida de vitória, uma vida vitoriosa, com novas vitórias, muitas das vezes diga para o seu irmão, boca miúda. Fala para o outro, boca miúda. Eu creio que já dá para receber aí no Senhor, amém ou não amém? A gente vai ver em vários casos, grandes homens, poderia dar o exemplo de José contando o seu sonho, e aí o que vai acontecer? Invejado, o que vai acontecer? Perseguição, pressão sobre ele, mas quer saber? José tinha um sonho de Deus, então independente de perseguição, independente de afronta, de inveja, querido, esse sonho era de Deus, foi cumprido na vida de José. Agora a grande questão é que na nossa vida, querido, às vezes a pressão é muito grande, é claro que na dele também foi, é claro que quem já leu e vê as ministrações, vai entender o quê? Que aqui tudo deu certo, mas eu quero declarar que para você também vai dar certo, que é só o processo, é suportar o processo, é caminhar mais uma milha. Já vi pessoas falando, querido, meu Deus, faltava só alguns centímetros e ele teria vivido. E eu falo assim, meu Deus do céu, é verdade. E eu lá contemplar, e ajudar, e eu falar, e eu chorar junto, eu falo, é verdade, era só mais um pouquinho. Ou era só ter guardado mais, meu Deus, se tivesse permanecido, ou o que ele iria viver. Quantos estão entendendo? E aqui já no começo da palavra de Deus, capítulo de número 2, né, como a gente falou, versículo de número 10, a primeira coisa que o Senhor trouxe ao meu coração, já no versículo de número 10, é que mesmo que você fique em silêncio, mesmo que você aquiete seu coração, uma hora alguém fica sabendo, é ou não é verdade? Só que eu quero declarar para você, que já está recebendo a palavra, que quando alguns souberem, você já está avançando e vencendo. Eu quero declarar para você, que quando alguns souberem, você já tomou posse da tua vitória. Meu Deus, quantos recebem aí? Então vai aprendendo aí, glorificando o nome do Senhor. Tem mais glória para Deus aí? Tem aleluia. Dê glória a Deus, dê aleluia, porque Deus é fiel, aleluia. Meu Deus, é forte, né? Meu Deus. Quando menos você espera, já está acontecendo. Meu Deus. O que ouvi no Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Deus colocou algo profundo no coração de Neemias, coisa que os fez chorar, o fez compadecer, mas algo que marcaria a história de Neemias para sempre, que faria o nome dele estar escrito aqui, que faria a história de um povo inteiro estar escrito aqui, que faria o nome do Senhor ser glorificado aqui nessa casa. Então, querido, quando esse homem vai ficar sabendo, muitas coisas já estão acontecendo, cartas já estão liberadas, o poder de Deus já está manifesto, amém? Então, assim, tremendo, uma hora alguém vai saber, mas não de você, amém ou não amém? Mas não de você, é claro,
que você vai, muitas das vezes, compartilhar. Tem pessoas que você pode compartilhar imediatamente, mas tem pessoas que você nunca deve compartilhar imediatamente. Sim ou não? De novo, são perguntas que parece que são bem óbvias, mas a gente tem que ouvir para o quê? Para tomar posse e agir, se posicionar em cima disso. Um outro versículo ainda que eu escolhi para falar também sobre isso, o de número 16, olha o que está escrito, de número 16, e não souberam o quê? Os magistrados, onde eu foram, nem o que fazia, porque ainda nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Às vezes até durante, tem coisas que você tem que continuar o quê? De boca miúda. Aí eu ouvi uma palavra que achei essa palavra tremenda. Primeiro é a palavra de Deus, que aí veio no meu coração quando eu ouvi essa palavra. Primeiro veio a palavra de Deus, que diz que é para a gente amar os nossos, né? Amar os nossos e até os nossos inimigos, não é isso mesmo? Como é que diz? Fala para mim aí. Para a gente amar os nossos irmãos, amar, né? Eu acho que eu anotei aqui o versículo. Como é que fala? Para mim, sim, a palavra que estava faltando, próximo. Amar ao próximo e também os nossos inimigos. Aí olha a palavra que eu ouvi, achei tremenda. Até porque o próximo e o inimigo muitas vezes são a mesma pessoa. Diga assim, meu Deus. É fato. Até porque o próximo e o inimigo, às vezes são a mesma pessoa, às vezes está próximo. E o que diz a palavra? Que o nosso adversário, adversário das nossas almas, aquele que não quer que a grandeza do Senhor se manifeste na sua vida, ele está onde? Ele está ao seu derredor. Então por que ele não quer que a glória de Deus se manifeste na sua vida, que a ação de Deus se manifeste na sua vida? Porque enquanto continuar se manifestando, ele vai continuar ao derredor. Mas se parar de manifestar, ele não vai ficar mais ao derredor, ele vai entrar. E aí é por isso que muitas das vezes, o seu adversário é alguém que está próximo. São as mesmas pessoas. Então por isso, tem pessoas que às vezes vai amar pra caramba, e tem que amar mesmo. Mas se você declarar aquela pessoa um amor de pessoa, mas quando você libera, você fala assim, caramba, não contei para ninguém, o mundo inteiro já sabe. Já teve coisas que a minha filha chegou para mim e falou assim, pai, o senhor falou para alguém? Eu falo assim, filha, dessa vez eu não falei. Porque o senhor às vezes de púlpito, eu falo, porque tem coisas que dá para falar. Mas eu falei, fica tranquila. Não. Então como é que fulano, beltrano, ciclano? Não gostaria, às vezes, de algumas situações que chegassem. Mas olha como é que a coisa faz, ó. Tu sentiu? E aí tem pessoas boas e tem pessoas que também não são boas. Tem pessoas que vão cooperar para o seu bem, que vai orar, que vai liberar bênção para você, mas tem gente que vai dizer assim, sonhadora, que sonhadora, o que está pensando? Aí pode dizer como falaram para José, será que está pensando que vai ser sobre a gente? Já viu aqueles que começam a fazer o seminário, será que já está pensando em ser um pastor? Pô, glória a Deus se tiver, né, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que quem deseja isso, grande coisa, excelente coisa, deseja, almeja. E como é que tem gente que fala assim, caramba, já está querendo ser pastor? Já está querendo? São coisas que às vezes são, no nosso entendimento, não fica nem bem claro. Que a gente fala assim, meu Deus, como pode, querido? Podendo ou não podendo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que continuar, você tem que avançar. Quando já ouviram aquela história de alguém que venceu, ninguém vencia, porque sempre quem estava ali, querido, botava tanta coisa na cabeça, que aquela pessoa que sempre sucumbia, às vezes avançava um pouquinho e sucumbia, até que um belo dia a coisa rompeu, e foi embora, uma vitória avassaladora. E aí, você já conhece essa historinha, né? Contam às vezes, de várias maneiras. Eu contei
nessa noite assim. Aí vai procurar saber por que essa pessoa tinha vencido. Aí chega para ela e diz assim: caramba, conta para mim, como é que você venceu? Como é que você conseguiu essa etapa? Ela ficou em silêncio. Aí de novo: ei, responde para mim, como é que você venceu? Como é que você... Falou: ei, opa, como é que você venceu? Como é que você... Aí ela fez a leitura labial e respondeu. Mas a resposta já estava aqui. Ela era o quê? Diga para o seu irmão: surda. Quantos entenderam? Quantos entenderam? Entenderam? Não, né? Tem gente rindo. Ela não ouviu aquelas pessoas que sempre estavam ali, sempre impediam o crescimento, sempre impedia o romper, sempre ficava travado. Parecia que agora ia, mas os mesmos estavam ali. Não, mais, sim, não, mais. Esse era surdo, não ouvia. Tem pessoas que você tem que ouvir mesmo, mas quer saber? É exatamente esses que aquele que não quer a tua vitória diz para você não ouvir. Diga assim: meu Deus. Não é verdade? E aí você acaba ouvindo quem? Essas pessoas. Então preste atenção, todo mundo. Não é porque sou um pastor hoje, é porque pastor é algo de Deus, não é verdade? Vamos botar assim: é porque irmãos é algo de Deus, amém ou não amém? Não é verdade, amém ou não amém? Aí chega alguém e fala para você: você ainda é aquele que fica ouvindo palavra? Você escolhe quem você tem que ouvir, para quem você tem que ser surdo. Porque se você ouvir aquele que diz assim para você: você é aquele que ainda fica ouvindo palavra, você vai deixar de ouvir quem? Aquele que você deveria ouvir, para ouvir quem você nunca deveria ter parado para ouvir. Não é tremendo isso? Então, tem coisas que você tem que prestar muita atenção. Para o quê? Para não perder o foco. Neemias, ainda 2, 6 e 7. Vamos ler o 6 então. Aqui vai declarar que para tudo tem um tempo determinado. Então você não pode perder o foco. Você tem que guardar no seu coração muitas coisas, não liberar. E aqui no 6 vai dizer assim: olha, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto tempo durará essa viagem, essa sua missão? Quer dizer, tem um tempo, tudo tem um tempo determinado. Se você titubear, quando você for ver, o tempo já passou, e mais uma vez você não conquistou. Se você bobear, quando você vê, acabou mais um ano, e você não construiu aquilo que você queria fazer nesse ano. De repente você determinou pintar a tua casa antes do Natal, e de repente você pode acabar fazendo igual eu fiz um dia, no dia 24 de dezembro, minha saudosa ali querendo, já preparando a mesa, e eu estou lá, vapo. Ela falou: caramba, deixou para o último dia. Fala para o seu irmão: não deixe para o último dia, porque passa rápido, né? Tudo tem um tempo determinado. Então, eu creio que tem gente falando meu Deus aí, porque já aconteceu também com ele. Ô Zenir, ô Jonas aí, cá para nós, né? Quem aqui não deu umas falhadas nessa área? A gente precisa melhorar. Eu creio que por isso que a palavra de Deus está aqui, para nos ensinar. Por isso que, não estou com isso dizendo que todo mundo aqui é perfeito, que eu sou perfeito. Eu mesmo já expus algo meu. Quanto tempo durará a viagem? Quanto tempo voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Então ele vai declarar para ele: então não posso perder tempo. Então, de novo, uma das coisas que você não deve perder tempo é parar com pessoas que vão atrapalhar o tempo determinado de você cumprir determinadas coisas na sua vida. Amém ou não amém? Tem um tempo determinado, já tem um calendário para ele, tem dia e hora para ele voltar. O rei já está esperando ele, vai ter cobrança, tem pressão. Tudo que tem tempo, tem pressão. Se você deixar passar muito, a pressão vai aumentando, É por isso que tem coisas que você tem que fazer quando? Hoje. Não pode deixar para amanhã, tem que ser hoje, Não é verdade? Então, vamos lá. Versículo de número, não dispersa, hein? Não dispersa. Estão comigo aí?
nesse tempo determinado, tudo que você puder fazer para facilitar, faça. Tudo que você puder fazer para facilitar, faça. Olha o que ele vai declarar aqui. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas. Olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo para essa empreitada dele algo que vai facilitar ele, algo que vai facilitar ele nesse propósito, algo que vai facilitar ele naquilo que ele se propõe fazer. Então tudo que você puder fazer para facilitar, facilite. E da mesma maneira você, às vezes está em você o facilitar algo grande acontecer. E se você não abrir a sua visão para o novo, você vai ficar travado no velho. Às vezes diz respeito a você avançar ou liberar alguém para avançar. Quantos estão entendendo? Então fala para o irmão aí, está na tua mão. Está na tua mão, poxa. Está na tua mão. O rei vai liberar. Fala, pô, eu amo esse camarada. Eu vou liberar, ele vai cumprir, vou ter ele de volta com um sonho cumprido, glorificando o nome do Deus dele. Ele quer edificar. Olha, querido, tem ímpio que está abençoando, e daqui a pouco tu vai ver que tem gente de casa, do povo, que está mesmo sabendo o que Deus está fazendo, está murmurando e falando besteira. Não é sério isso? Como é que pode? Como é que pode isso? A gente poderia dizer assim, né? Não pode, mas acontece. Vamos continuar então? Quantos estão recebendo aí de Deus? Amém? Então, tudo que você puder fazer para facilitar, faça o pedido certo. E aí eu coloquei aqui, o que é importante muitas das vezes numa empreitada? Saber o que quer. Todas as vezes que Deus te dê algo, né, e você trazer para você falar assim, eu já sei o que eu quero. Senhor, eu tomei posse dessa palavra, eu já sei o que eu quero aqui nessa casa, eu sei o que eu quero lá no meu trabalho, eu sei o que eu quero. Você precisa saber o que quer. Neemias sabia o que queria, que era reedificar os muros, amém ou não amém? Ele sabia o que queria. Então, primeira coisa que você tem que fazer para não perder o foco, é saber o que você quer, né? Então, a outra aqui que eu coloquei aqui de novo, a gente é repetido, mas a segunda aqui é não perder o foco. E aí por quê? Porque tem coisas na nossa caminhada, coisinhas assim na caminhada, que são simples, tem outras que são muito complicadas. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Determinei hoje vir à casa de Deus, fiz um convite a alguém, aquela pessoa falou assim, caramba, hoje eu vou à casa de Deus, hoje eu vou chegar à casa de Deus. Aí chegou alguém, você já tinha esquecido, de repente, não estava, tu gosta muito de um joguinho, aí chegou alguém e fala para você assim, aí, caramba, hoje tem jogo do Mengão, e aí, vamos assistir esse jogo hoje? Tem gente rindo ali, porque eu falei Mengão, então vou melhorar, tem jogo do Menguinho, até, e aí, tem jogo do, aqui ó, mas é fato. Olha o que ele está falando, pode ser que tenha acontecido isso hoje, eu não tenho dúvida, de que alguém que poderia estar aqui hoje, não estou nem falando de membro, né, porque muitas coisas já ele Deus, ainda que tenham, mas tem gente que às vezes chegaria aqui a primeira vez, tem gente que está afastado, que determinou, que recebeu um convite, e quantas coisas, você recebeu um convite para vir à casa de Deus, para receber uma bênção, crendo que talvez alguém liberou para você, vai lá, porque eu creio que Deus tem uma palavra que vai mudar a tua história hoje, aí você tomou posse, só que vem coisas que às vezes parece que é simples, mas que faz você perder o foco, e aí, tudo bem? Pô, lembra que eu te prometi uma vez, que ia pagar um lanchão para você lá no Açarado, o Açarado, né, mas tudo bem, vamos lá no Açarado, pô, lembro, é hoje, que horas? Ó, de 7h30 até as 8h30, aí tu, caramba, não vou perder esse lanche não, vai pagar o que eu quiser, o que você quiser, aí lá vai ele, quando ele vê, já foi, vai lá hoje, meu amor, porque o pastor vai liberar uma palavra de bênção sobre a nossa família,
tá bom, meu amor, eu estou saindo aqui agora e vou voltar antes do culto e vou estar junto com você lá para receber dessa bênção. Quando eu estou subindo antes do horário para daqui a pouco estar lá recebendo dessa bênção do pastor, dessa ministração que ela declarou que seria bendito para a gente, abençoaria em muito a nossa casa. Até então era eu, ela e mais uma, que eu estou no caminho para chegar em casa, alguém, lá na casa da Aninha, churrascão, com mais algumas coisinhas que você ama naquela época, né? Aí eu falei, aquele que estava indo para cá, foi para onde? Desviei. Aí sabe quando eu despertei? Interessante isso. Quando eu olhei a hora e vi que já era 22h30 aproximadamente. Falei, meu Deus, 22h30. Meu Deus, eu tinha que estar. Já tinha passado. O tempo determinado para mim naquele dia era, nosso culto lá começava, acho que era das 6 às 10 quase. Olha o tempo de culto. Começava às 18 horas e às vezes terminava às 22 horas. Era culto pra caramba, né? Às vezes a gente fica aqui 1h30, o pessoal já fica, né? Meu Deus. E detalhe, eu saía da igreja às vezes 2 horas, né, Sidão? Sidão da antiga, o pessoal da antiga sabe como é que eram os cultos antigamente. Olha que coisa. Só fui lembrar depois. Já tinha passado. Então fala para o seu irmão assim, não perde o foco, poxa. Fica ligado, quem está falando com você, quem está fazendo você dispersar, quem está tirando você do caminho do Senhor. Pode ser o melhor amigo. Continua amando essa pessoa, mas não para ele tirar você do caminho. Não para você passar a ouvir a ele e ele falar que algumas coisas que para lá fora está normal, mas é anormal o Senhor, é anormal a palavra de Deus. Por que eu vou ficar ouvindo essa pessoa para direcionar a minha vida? Essa noite mesmo, talvez você é uma escolha. Você que está aqui pode escolher, eu decidi ouvir essa palavra e agir. E aí tem gente, não era bem o que eu estava buscando, deixa eu ouvir uma outra pessoa. Se você está aqui nessa noite, creia que você veio no lugar certo, para receber a palavra certa, que vai mudar a tua história para sempre. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Então coisas simples, como ver um jogo, como comer uma pizza, né? E agora tem coisas complicadas, né? Do tipo, eu não aguento mais. Quantos já viveram coisas assim? Acho que todos, né? Eu já vivi. Até há pouco tempo eu estava vivendo. Mas foi por não perder o caminho até essa casa que passou, eu venci. Mas essa do não aguento mais, na maioria das vezes, vai fazer você errar o caminho dessa casa. Não é isso mesmo? Não é isso mesmo, Sidão? Sidão, quantos anos aqui? Sempre pergunto isso, mas tem que ser. 33. Você pode dar glória a Deus? Já teve coisas do tipo, eu não aguento mais? Olha o que ele falou, muitas. Quantos já teve isso aqui? Todos nós, né? Mas sabe o que acontece? Onde nós estamos? Você pode dar glória a Deus? Dá um forte aplauso ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Obrigado, Deus. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então, não perca o foco. E aí o capítulo de número 6, 3, não posso deixar de ler esse versículo novamente, porque é forte. Do capítulo 6, versículo 3, o que ele vai dizer? Que estou fazendo algo qualquer, que posso abrir mão e fazer depois? Ele está fazendo algo que ele não pode abrir mão. Ele está fazendo algo que não pode ser negociado. Tem coisas que não é para ser negociado. É o louvor que entoamos hoje, que choramos aqui alguns na presença do Senhor. Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Não tem preço. É inegociável. Não dá para negociar, não dá para ir para um outro caminho. É isso que a gente prega, é isso que a gente quer viver até o fim, ainda sabendo que mesmo assim estamos em perigo. E tendo tomado posse dessa palavra,
E recebendo no Senhor, a gente permanece firme nela, buscando, cavando, orando, porque senão vai dar o quê? Ruim, não é verdade? Então olha o que ele vai dizer. Enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande o quê? Obra, de modo que não poderei. Por que cessaria esta obra para ir ter convosco? A grande questão é que tem gente desviando em coisas simples e tem outros desviando em coisas graves. Não se desviem por motivo nenhum, seja a situação grave ou seja a situação simples, seja a situação fácil ou seja a situação difícil. Nunca coloque você como sendo aquele que para você tudo é pior, mas ninguém sabe o que eu estou passando, mas aquele que te chamou aqui sabe. Quem te chamou aqui? Quem te chamou aqui, igreja? Então fala para o seu irmão, nunca se esqueça disso. Eu não posso esquecer disso. Por isso que eu tenho que ter uma vida no Espírito. E viver no Espírito é um caminho para vencer as obras da carne, as ofertas. E é por isso que a gente tem que sempre voltar para o quê? Para a vida no Espírito, para a vida no Espírito, para a vida no Espírito. Porque tem momento que as coisas dessa vida vão tentar fazer com que você não esteja mais. Ou viva uma vida toda cheio de altos e baixos, cheio de altos e baixos, cheio de... Pô, uma vida toda cheia de altos e baixos. Quantos já viram isso aqui? Tem história que não muda. Quantos já ouviram isso? Tem história que não muda. E sabe o que é mais terrível? Às vezes pode ser a respeito de você. Pelo amor de Deus, fala assim para o seu irmão: acredita na palavra de Deus, irmão. Ah, mas eu acredito. Mas então teve um momento que você desacreditou. Tem um momento que alguém desacreditou. Querido, já vi gente boa entrar na contramão mais terrível. No momento de uma perca de um ente querido, entrar numa contramão de dizer, de culpar Deus, de chegar e culpar Deus. Já vi mestres, já vi pastores. Eu falo assim, meu Deus do céu, já vi grandes homens de Deus, amigo, crente pra caramba. E eu falei, como é que tá? Ele falou, eu entrei agora numa linha de culpar Deus por algumas situações. Fala assim, meu Deus, na mesma hora assim, se compadecer tanto, de a lágrima começar a descer, e eu falar, meu Deus, tem misericórdia. Sabe o que eu falei a primeira coisa? Não foi caramba, foi assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe quem eu pedi misericórdia primeiro? Foi para mim. Aí tomar que está acontecendo com o outro. Eu falei, porque se está acontecendo com ele, pode acontecer comigo. Então já roguei por misericórdia, por graça, me posicionar, me fortalecer para poder cuidar de alguma maneira. Porque para entrar numa situação de alguém que está negando o próprio Deus, de alguém que está falando mal do próprio Deus, que está culpando a Deus, é fácil? É fácil? Tem alguém aí que vai dizer que é fácil se meter numa causa dessa? Mas não é mesmo. E é muito perigosa, é muito perigosa, até porque a horrenda coisa não é cair na mão do diabo, é cair na mão de quem? Do Deus vivo. Agora a gente está na mão do Deus vivo, não é para ira, é para bênção. Você está na mão do Deus Todo-Poderoso, mas é para bênção, é para a glória de Deus, aleluia. E se está na mão do adversário, Deus é poderoso para tirar você das mãos do adversário, ainda nessa noite, tirar você, querido, de desejos que nunca tiveram no coração de Deus, ainda essa noite. Você dá glória a Deus e diz aleluia. Santo de Israel, glórias sejam dadas a ti, Senhor. Meu Deus, meu Deus. Olha o que eu anotei aqui, ó. Neemias 6,3, ele está dizendo que está fazendo uma boa obra, porque vai parar para ir ter com eles. Olha aqui isso, que lindo. Ó. Pelo simples fato de você começar a se mover, você causa um sentimento em algumas pessoas de não querer aquilo que não querer que aquilo dê certo para você. Não é forte isso? Vou ler novamente, ó. Aqui, ó. Pelo simples fato de você começar a se mover. Neemias está se movendo ou não? Querido, tem gente que descobre que você começou a frequentar a igreja
pelo simples motivo de saber que você está se movendo para uma vida de libertação, para uma nova vida, ele já está querendo que aquilo não dê certo para você, porque ele não se vê nunca nesse lugar, e ele não se vê nunca sem você. Então ele, de alguma maneira, ele já começa a concorrer, não é ao seu favor não. Mas como pode ter gente assim? Tem gente assim. Então, pelo simples fato de você começar a se mover, você causa um sentimento em algumas pessoas, de não querer que aquilo dê certo para você. Outra aqui que eu anotei, tem tipos de pessoas que você só vai conquistar novas vitórias na sua vida, se você, isso eu já falei aqui, mas se você for como surda para elas. Pega de novo aí, porque se a gente repetiu, é para você pegar, né? Olha o versículo de número 18, ele vai declarar assim, depois, vamos voltar no 2, ele vai declarar assim, né? Pô, olha o que Deus está fazendo, né? Olha o que Deus já fez, olha o que Deus já fez. De repente é assim que você está falando, tem pessoas que estão vendo já o que Deus está fazendo na sua vida, está restaurando, está restituindo, está movendo. Ó, ele vai declarar, ó, então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei, que ele tinha me dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemo-nos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Tem hora que a pessoa vai até falar, olha o que Deus fez, e mesmo assim tem gente que vai se levantar contrário. Já pensou você falando, olha aqui quem era eu, olha o que era a minha vida, olha aqui eu era um viciado, olha aqui quem era eu, olha o que Deus já fez na minha vida. Não era para a pessoa comemorar e aplaudir e falar, opa, existe um Deus que muda histórias, que muda a vida, mas mesmo assim tem gente que se levanta contrário. Está aqui, está escrito aqui, né? E isso assim, meu Deus, eu fico pensando sobre essas coisas, eu falo, meu Deus, aquilo que eu falei, né, que tem tipos de pessoas que, mesmo você contando, né, tem um sentimento de que, assim, de que a coisa não dê certo para você, né? Fica pensando. No 17, vamos ler o 17 aqui também. Então lhes disse, bem, vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde comigo e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais opróbrios. Ele está falando da miséria que o povo está declarando daqui a pouco que Deus já tem feito, e mesmo assim, no versículo de número 19, o que vai acontecer? Vão se levantar gente contrária, não querem ajudar, e ainda são do quê? Do contra. 19, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, e desprezaram-nos, dizendo, que é isto que fazes? Querem rebelar-vos? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha que coisa, mesmo você falando, olha, a mão do rei foi comigo, olha o que Deus já fez, mesmo assim, se levanta uma turma. Então, a palavra é foco, que vai se levantar gente, vai. Se você começar a edificar, se você começar a conquistar, é o que a gente costuma dizer, multiplica essa igreja, cresce essa igreja de uma maneira muito grande. Ei, você vai começar a viver lutas que você não tinha antes. Você lembra, acho que eu já contei aqui, com o salário que eu tinha, eu já conseguia conquistar algumas coisas. Não tinha, porque não tinha chegado o tempo. Um dia, eu vou declarar para minha amada, eu falei, está na hora da gente ter o nosso carrinho. Nossa família está crescendo, vamos comprar um carrinho, vou negociar. Aí alguém vai se levantar para o quê? Para falar assim, agora é pastor, né? Já tem até um carro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pessoas sempre vão falar um monte de besteira, começa a crescer, começa a conquistar. Se você quer conquistar, pode preparar que vai ter gente se levantando, não é para comemorar não.
E como eu falei, tem gente que às vezes vai bater nas suas costas, mas na realidade por trás está. Lembra daquilo que eu contei? Dei uma carona para o mano lá, para nunca mais dar carona para ele. Aí alguém vai dizer, pô, o cara está indo lá para Belfor Roxo, aquele cara não vale nada, pô, ele vai para Belfor Roxo também, não dá uma carona. Como é que tu comprou esse carro aqui, se eu ganho a mesma coisa que você e não comprei ainda? Calma aí, você quer que eu fique escutando essa pessoa lá de Triagem, Benfica, até Belfor Roxo, todos os dias? Não, de maneira nenhuma, não, porque não é essa pessoa que eu quero escolher para ficar escutando no meu ouvido, vendo que a inveja está ali, vendo que algo ruim está ali. Quantos estão entendendo? Só que por determinados posicionamentos seus, tem pessoas que vão te metralhar. Caramba, esse aí que se diz crente, pô, mora lá em Belfor Roxo, fulano, não sabe quem é aquela pessoa, não sabe que tem um mal, tem algo ali naquela pessoa terrível, tem algo que se você andar com aquela pessoa, a coisa vai começar, não vai retroagir, né? Não vai avançar, vai retroagir. Eu não estou dizendo que você não tem que amar, que você não tem que ensinar o caminho, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que aquela pessoa, as palavras dela não podem conduzir você, porque tem palavras que vêm para entristecer, para travar você, para acabar, para você falar, quer saber, deixa eu viver a minha vida. Mas Deus não chamou a gente para viver tão somente a nossa vida, Deus chamou a gente para viver a vida dele aqui nesse lugar, e viver a vida dele nesse lugar é relacionamento. Aí você diz, mas você deixou aquele cara? Deixei dele ir comigo todo dia falando no meu ouvido, mas eu amava, convidava para ir ao culto, estava com ele, às vezes almoçava junto lá, mas não para ouvir determinadas situações. Amém? Então tem gente que você vai ouvir para algumas coisas, mas nunca para outras. É exatamente assim, né? Versículo de número 20, aí ele vai declarar como? Que aí a gente, vamos estar terminando. Então respondi, o Deus dos céus é que nos fará prosperar, nós seus servos nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Diga para o seu irmão assim, o Deus dos céus vai fazer você prosperar, vai nos prosperar. Diga agora para você, o Deus do céu é que me faz prosperar. Diga, o Deus do céu é que me traz paz, me traz alegria. O Deus dos céus, é o Deus dos céus que colocou o Espírito Santo dele em mim, e esse Espírito vai fluir, e vai gerar coisas maravilhosas. Eu vou prosperar, no nome do Senhor Jesus. Quantos creem, digam amém, digam glória a Deus. Aí ele vai dizer assim, olha que coisa linda, nós seus servos, aqueles que querem prosperar no Senhor, porque somos filhos de Deus, mas somos filhos servos, amém ou não amém? Não somos aqueles filhos, sou filho de Deus, não faço mais nada, que faça outro. Não, nós seus servos, você precisa ser servo de Deus, você precisa trabalhar pela causa do Senhor, amém? Nós seus servos, né? Os que têm o objetivo, servir ao Senhor, ao Rei dos Reis, que tem um propósito de Deus, que tem uma causa de Deus. Nós, os seus servos, não pararemos essa obra. Nós, os seus servos, daremos continuidade. Nós, seus servos, reedificaremos essa casa. Nós, seus servos, avançaremos nesse lugar. Nós, seus servos, acenderemos novas lamparinas nesse lugar. Nós, seus servos, traremos novas vidas a este lugar. Nós, seus servos, viveremos com honra nesse lugar. Nós, seus servos, conquistaremos. Mas todas as vezes que falarmos seus servos, você vai entender que tem um serviço, porque um dos piores fracassos é não fazer nada. Servo aponta para o quê? Para servir. Diácono aponta para o quê? Serviço. Então diga, nós seus servos. Diga, nós seus servos. Quantos são servos do Senhor, vão dando glória a Deus. Nós seus servos. Objetivo maior é agradar aquele que nos alistou, que nos arregimentou. Às vezes vai desagradar, está desagradando Tobias, está desagradando alguém que você ama às vezes, e a gente pensa, pô, mas se eu amo, como é que está desagradando, eu estou buscando o bem de alguém? Meu Deus, né?
E aí ele vai declarar, essa palavra, toma posse para você também. Ele diz assim: nós levantaremos e edificaremos. Quando se levantar, não se levanta como frouxo não, se levanta com coragem. Diga para o seu irmão, se levanta com coragem. Coragem. Olha o que diz ali, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir ler. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem o quê? Uma recompensa. É com coragem? Diz que no tempo de batalha, se a nossa mão for frouxa, vai ser o quê? Vai ser fraca a nossa força. A gente precisa ser o quê? Forte. Então, quando você se levantar, se levante com coragem, se levante com ânimo, se esforce, se levante com fé em Deus. Todas as vezes que você for edificar, começar alguma coisa, comece com fé em Deus, vá com fé em Deus, não perca a fé. Porque algumas pessoas não terminam algumas coisas porque perdem a fé na caminhada, porque algumas pessoas se desviam, porque perdem a fé na caminhada. É momento de levantar novamente com fé. Aí eu posso perguntar novamente, ele não ouviu Sambalat, Tobias, Gesem, não ouviu essa turma? Cuidado, preste atenção, se o Senhor está trazendo isso para a gente, tem pessoas que eu fico preocupado só de saber às vezes que você está andando com ela. Agora quer também governar sobre a gente, dizer quem a gente tem que andar? Não, não quero nada disso. Até porque não sou eu que decido a sua vida, mas que eu sou levado à oração, e que sou levado lá nas madrugas por causa disso, ou fico inquieto muitas das vezes por causa disso, eu fico. Sabe por quê? Porque eu vejo a vida daquela pessoa e eu vejo, está perdido. E eu vejo a vida daquele, olha, meu Deus, quando bato o olho numa determinada pessoa, eu falo assim, meu Deus, não, preste atenção, nunca vi a pessoa, nunca nem ouvi falar da pessoa, desconheço a história, mas quando eu bati o olho, o Senhor trouxe ao meu coração, não é uma boa pessoa. E quando eu olhei para o outro, mas esse é lá da igreja, mas esse eu amo. Ele falou, ele está andando com a pessoa errada. Diga assim, meu Deus. Aí de repente eu olho e eu começo a ver outros grupinhos. Eu falo, ah, meu Deus. Eu falei, é fato, é verdade que o Espírito de Deus ainda fala nesse lugar. E se você crê que Ele está falando, também é momento de se posicionar. Então saiba que todas as vezes que você se propuser a edificar, a levantar, a mudar sua história, a mudar, vai ter pessoas que vão se levantar contrárias. E a gente precisa estar ligado. Não, eu não estou falando aqui para você ficar de mal com o mundo. Não, você tem que amar o mundo, você tem que amar as pessoas. O Senhor amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu melhor. Não é assim? Como é que a gente tem que fazer no casamento, pelo nosso casamento? Diz para a gente se entregar como se entregou o quê? Como o Senhor se entregou pela sua igreja. E aí sabe quais palavras que a gente ouve às vezes? Ah, mas só eu que faço, o outro não faz? Mas se entregar não é esperar que o outro faça, é se entregar e pronto. Pastor, mas não é fácil. Quem disse que é? Para o senhor é fácil? Também não, mas eu posso determinar isso e agir. Aí de novo vou repetir, foi por isso que eu fui feliz uma vida inteira. Não é forte? Agora, tive que lutar contra mim mesmo, tive que lutar contra tantas coisas que se apresentam. É isso que Neemias está nos ensinando nessa noite, amém? Nesse livro, nós seus servos, nos levantaremos, né? E edificaremos. Quantos creem que vão edificar? Digam amém. Então toma posse dessa palavra, né? Eu quero declarar que a vitória é nossa, porque se diz, e edificaremos. Ele diz, nos levantaremos e edificaremos. Sabe o que ele está declarando para os contrários? A vitória é nossa. A vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é nossa. Quantos podem declarar? Eu vou edificar. Diga, eu vou edificar, edificarei, edificaremos.
você está declarando vitória para você. Olha outra aqui que eu botei aqui. Traremos honra ao nosso Deus e alegria para nós. Quando você edifica no Senhor, você está honrando o Senhor e o nome dEle. E Ele, como recompensa para você, está trazendo uma grande alegria. Quantos podem declarar novamente? Edificarei. Olha outra aqui. Daremos a paga ao adversário. Sabe qual a paga que o adversário tem que ter de você? Vergonha ao invés de honra. Ao Senhor é o contrário, né? Honra ao invés de vergonha. O que o Senhor tem para você? Honra ao invés de vergonha. Agora, o nosso adversário, vergonha ao invés de honra. Então, quando você edifica no Senhor e tem vitória no Senhor e permanece no Senhor, o que você está fazendo para o seu adversário? Vergonha ao invés de honra. Agora, quando você se perde, quando você é levado por qualquer vento, será que você está trazendo vergonha ao adversário ao invés de honra? Ou honra ao adversário e vergonha para você mesmo? Vergonha para a gente? Vergonha ao nome do Senhor? Vergonha, meu Deus, pastor, essa palavra é forte. É claro, o Senhor tem que mexer com a gente, não para a gente ficar caidinho, para a gente levantar, tomar jeito e prosseguir até o fim. Amém, glória a Deus. Então, se é vergonha ao invés de honra ao nosso Senhor, honras e alegria. A obra que Deus me deu para fazer, eu não posso parar, eu não posso descer. Vamos ficar de pé? Que Deus te abençoe de maneira rica e abundante. Pastor Irã.